Eu peço que a igreja estenda suas mãos para a gente orar pela vida dele. Senhor Jesus, nós te apresentamos, Senhor, a vida do Demaí, Pai. Senhor, que o Senhor use ele poderosamente nesta noite, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor fale através dele, Senhor, com cada pessoa que aqui está, Senhor. Que a tua palavra, Pai, alcance, Senhor, lugar em nossos corações, Senhor. Que os nossos corações estejam receptivos para a tua mensagem, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, que as palavras que saírem da boca dele, Senhor, sejam como flechas, Senhor, que acertem os nossos corações, Pai. Porque não é ele que irá falar, Senhor, mas é o Senhor que irá falar através dele, Pai. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Repreenda, Pai, lança por terra, Senhor, todo roubar de palavras, todo roubar de pensamentos, Pai. E que ele venha ser um canal seu, Senhor, aqui na terra, Pai. Que o Senhor use ele poderosamente nesta noite, Senhor, através da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Quem está feliz com Jesus aqui essa noite? Louvado seja Deus. Queridos, quero ser grato a Deus, grato também ao pastor Josemir e também ao Samuel Marques, que nos confiou esta oportunidade. Queridos, eu confesso que eu gostaria de nesta noite pregar Romanos 12. Eu amo Romanos 12, no entanto, o Espírito Santo me impeliu para um texto aqui de João, capítulo 21. E eu creio que neste texto, Deus quer falar com alguém aqui essa noite. Então, por gentileza, abra a tua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 21. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Com a leitura extensiva, nós vamos ler alguns versículos apenas e vou pedir para que você gentilmente mantenha a tua Bíblia aberta. Amém, irmãos? Amém. Depois disso, a minha tradução é de Almeida, viu? Corrigida. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhinhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu da cintura para cima,
e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, que equivalem cerca de 90 metros, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E você diz glória a Deus por isso. Queridos irmãos, este texto fala-nos de uma grande experiência que os discípulos de Jesus vivenciaram após a sua ressurreição. E o texto inicia dizendo que depois disso manifestou-se Jesus outra vez. Por quê? Porque, de acordo com o texto aqui do verso 14, já era a terceira vez que Jesus se apresentava aos seus discípulos após a sua ressurreição. A primeira vez foi no próprio domingo da ressurreição, onde os discípulos se encontravam guardados, trancados dentro de uma casa. E desta primeira vez o texto é enfático em dizer, você pode ler no capítulo 20 do mesmo evangelho que lemos, que Tomé estava ausente. E Jesus chegou lá, disse: paz esteja com vocês. E Jesus falou com os seus discípulos. E 8 dias depois deste episódio, Jesus novamente se apresentou aos seus discípulos em uma casa onde estavam trancados. E desta feita, Tomé, que da primeira vez não havia crido que Jesus havia ressuscitado, estava presente. E quando Jesus chega, Jesus repete a saudação: paz seja convosco. E abordou logo Tomé para dizer: Tomé, toque aqui em minhas mãos, para você ver as feridas que os cravos fizeram. Toque em meu lado para você ver a ferida que a lança causou em meu corpo. A partir daquele momento, Tomé e os demais discípulos creram no Cristo ressurreto. Jesus se ausenta deles sem dar satisfação alguma. E aqui nós chegamos no texto que iniciamos a leitura. E manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos. E eu acho lindo a informação de João, por quê? Porque Jesus, ele sempre se manifestou e sempre se manifestará aos seus discípulos. Jesus nos chamou, nos libertou dos nossos pecados, como diz a pastora Gisela, nos deu um banho da graça dele, nos convocou para uma grande missão. E ele não se ausenta, não se aparta e não nos desampara. Jesus, em todas as circunstâncias da nossa trajetória, sempre se manifestará para executar e realizar o seu poder em nossas vidas. Preste atenção na palavra. A Bíblia também diz que onde era geograficamente esta manifestação, esta aparição de Jesus, era junto ao mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia, que é o mesmo mar que é chamado também pela Bíblia de Lago de Genezaré. A Bíblia diz que Jesus se apresentou nesta região geográfica, que era conhecida pelos seus discípulos, também por Cristo, e a
expressão Tiberíades aqui é uma expressão de homenagem ao imperador Tibério, e é por isso que a expressão aqui é Mar de Tiberíades, mas também Galileia ou Lago de Genezaré, dependendo do ângulo de onde você está posicionado. Este mar, ele tinha 26 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura, e foi palco de vários milagres de Jesus. Você deve se lembrar que quando os discípulos junto a Jesus, eles estão navegando e de repente Jesus se vê dormindo dentro do barco, na proa, na popa, onde os discípulos, após a tempestade se levantar, se desesperam. Jesus faz milagre ali, acalma a tempestade, ordena que o vento ele cesse, a tempestade foi embora, e os discípulos dizem: que homem é este? Quem ele é para que até o vento e o mar lhe obedeçam? Em outra ocasião também Jesus realizou milagre, e qual foi? Quando ele vem caminhando por cima das águas, na quarta vigília da noite, os discípulos estão desesperados, pensando que vão sucumbir, vão se afogar, vão morrer. Jesus repreende a força do vento, as ondas cessam de bater contra a embarcação, e os discípulos dizem: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Presta atenção, a Galileia sempre foi palco de milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da primeira feita, quando os discípulos são chamados, inclusive Pedro, eles estavam pescando e não pescaram nada desta feita. É a pesca maravilhosa de Lucas 5. A Bíblia diz que Jesus deu uma ordem lá em Lucas 5 para que eles lançassem a rede do lado direito e achariam peixes. Eles obedeceram, o milagre aconteceu, e Pedro e os demais discípulos foram convocados por Jesus para uma missão. É ali que Jesus diz que eles se tornariam, largariam as redes e se tornariam pescadores de homens. Meu amado, Jesus, ele está também neste ambiente, e simbolicamente aqui esta noite, ouso dizer que nós estamos no ambiente do Mar da Galileia, e o Mar da Galileia é palco de milagre de Jesus na nossa história. Eu não sei qual é o sentimento, aleluia, que tem passado pela sua mente, pela sua cabeça nestes dias, mas saiba de uma coisa: você está em um ambiente que é palco, onde Jesus é especialista em realizar milagre. Eu quero te dizer, ele se manifestou pela terceira, mas se for preciso, ele se manifesta a quarta, a quinta, a sexta, até que você entenda que ele é o Senhor da sua história. Porque às vezes, irmãos, que Jesus se manifesta uma vez e a ficha não caiu, manifesta a segunda vez, fala conosco, usa pessoas, usa na mensagem o pastor, usa alguém para chegar em nós, nos abraçar, e às vezes a ficha não caiu. Jesus se manifesta a terceira vez e às vezes a ficha também não caiu, mas Jesus, ele está comprometido em te fazer entender que ele te separou, que ele te escolheu e que ele te levantou para um propósito maior do que você pode imaginar. Quem pode agarrar esta palavra esta noite e glorificar o nome do Senhor? Oh, aleluia! Escute, estavam juntos 7 discípulos. Quantos? Estes são Pedro, Tomé, a Bíblia diz aqui Natanael, que é Bartolomeu, também diz os filhos de 2 filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João,
chamados de Boanerges, ou filhos do trovão, e outros 2 discípulos anônimos, cujos pais João prefere não dizer o nome. Eles estão em 7 discípulos aqui, reunidos em um ambiente, em um lugar, talvez uma casa, onde tinham o costume de se reunirem. E o texto vai nos informar, irmãos, no verso 3, que Simão Pedro, o Pedro que conhecemos, ele tomou uma atitude, uma decisão. Ele disse: eu vou pescar. Diga: vou pescar. Diga: vou pescar. O vou pescar aqui não pode ser entendido como simplesmente uma decisão de ir pescar. O texto é enfático em dizer que o significado disso era muito maior. Por quê? O fato de Pedro estar dizendo: eu vou pescar, nos remete à ideia e ao fato de que ele quer voltar para um lugar exatamente de onde Cristo havia arrancado. Pedro quer voltar às práticas, às antigas atividades da vida dele, que ele realizava antes de conhecer a Cristo. O fato de dizer vou pescar também significa que Pedro, ele está nesse exato momento frustrado. Pedro está nesse exato momento entregando os pontos. Pedro está justamente chutando o pau da barraca e dizendo: eu estou abandonando o ministério, eu estou deixando essa vida de ministério de Jesus, do meu chamado, da minha vocação para lá. Por quê? Porque foram 3 anos e 6 meses, ok, foram 3 anos e 6 meses de milagre, de discipulado, de ensinamento. Entretanto, o nosso Cristo foi crucificado na cruz na sexta-feira da paixão. Então, o que perpassa a mente de Pedro, ele tem a fotografia, a memória, a recordação na mente de Pedro, é a sexta-feira da paixão, da coroa de espinhos, do Cristo ensanguentado. É isso que está na mente de Pedro. E Pedro então ele se sente fracassado. Pedro então ele se sente desinteressado por continuar o ministério. Pedro ele decide então: eu vou pescar. Isso quer dizer que a morte de Jesus de Nazaré apagou os sonhos de Pedro, cancelou os projetos de Pedro. Pedro não consegue olhar no seu horizonte. Pedro ele não consegue ver um futuro, uma perspectiva de sucesso. Por quê? Porque Jesus morreu. Pastor Demaí, mas você disse que já era a 3ª vez que Jesus havia se apresentado após a ressurreição. Sim, eu disse, mas aqui está acontecendo o que muito acontece conosco. O quê? Que Pedro ele não conseguiu absorver, ele não conseguiu entender exatamente tudo o que estava acontecendo. Pedro está pensando: Jesus ressuscitou, mas Jesus não está mais aqui. Ele ressuscitou em carne e osso, mas ele está ausente. Pedro então está decididamente, aleluia, encorajado a abandonar tudo que ele viveu. Ele está decepcionado com o ministério. E eu chamar atenção aqui para o detalhe do texto, ainda no versículo 3, que ele diz assim: eu vou pescar. E o texto automaticamente vai dizer assim: e os outros discípulos foram com Pedro. Amém, irmãos? O que é interessante aqui é a gente entender a força ou a influência que Pedro já exercia sobre os demais discípulos. Por quê? Porque Pedro disse, o texto está dizendo que Pedro disse: vamos pescar. Pedro tomou uma decisão por si mesmo. Pedro disse o quê? Eu vou pescar. Pedro não está dizendo nós vamos pescar, Josimar. Ele está dizendo eu vou pescar. Mas o que é que a gente aprende aqui? É que todos nós, quantos de nós, irmãos? Todos
algum grau de influência, maior ou menor, mas todos nós exercemos algum grau de influência sobre outros, sobre quem está à nossa volta, sobre a nossa família. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, sempre que eu tomo uma decisão de ir ou não ir, de ir ou ficar, de não querer participar ou participar, sempre eu vou influenciar quem está à minha volta. Então preste atenção no que Deus está dizendo. A tua decisão não diz respeito só a você mesmo. A tua decisão vai afetar o teu marido, vai afetar a vida dos teus filhos, vai afetar a vida dos teus irmãos, dos teus amigos, porque uma decisão é uma decisão. Então quando Pedro disse, eu estou abandonando tudo, eu estou deixando tudo para trás, a nossa trajetória ministerial se encerrou aqui. Então Pedro está negativamente influenciando os demais discípulos, que logo estão dizendo, nós estamos dentro desse barco contigo. Se é para cancelar o projeto, se é para desistir de tudo, nós vamos desistir. Mas Deus está falando com pessoas aqui esta noite, que já estavam decididos a abrir mão, a parar de vez, a não mais continuar. Por quê? Porque passou 2023, 2024, entrou 2025 e você ainda continua desacreditado. Mas como disse o texto no início deste capítulo, Jesus se manifestou outra vez aos seus discípulos. Tem discípulo aqui esta noite, porque Jesus está presente neste lugar. Jesus se manifestou aqui nas semeadores para encontrar com discípulos que já querem desistir, já fizeram um plano, vai ser assim, vai ser assado, eu vou parar com isso, vou entregar esse cargo, eu vou ficar no meu cantinho, no meu lugar, eu vou lá, quando der para eu ir. Ei, Jesus está presente aqui, e Ele veio ter um encontro com a tua vida. Eu não sei da tua história, mas Ele te conhece e te trouxe esta noite para falar ao teu coração. Oh, aleluia. O texto vai dizer o quê? Que todos os discípulos, 7 então, estão nesta empreitada, sobem no barco e vão naquela noite escolhida a uma grande pesca. O verso de número 3 ainda nos afirma: e naquela noite nada apanharam. Naquela noite nada pescaram. Diga nada. Diga nada. Todos nós vivemos a noite do nada. E às vezes a gente toma decisões e fazemos escolhas que o resultado que nos resta é o nada. E às vezes a gente faz coisas, emprega energia, emprega força, a gente se empenha tanto, a gente luta tanto, a gente batalha tanto, e o resultado é nada. Nada acontece, nada dá certo, nada funciona, nada flui. E talvez esse também seja o seu sentimento em 2025. Mas uma coisa eu tenho a te dizer esta noite: Deus é especialista em transformar a noite do nada em tudo, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Quem toma posse dessa palavra? Naquela noite nada apanharam. Aleluia. E ainda a frustração continua. E diz o texto do verso de número 4: e sendo já manhã, aleluia, porque toda vez que tem uma noite, em seguida tem uma manhã. Jesus se apresentou na praia. Amém, irmãos? Jesus se apresentou aonde? Na praia. Só que o que é alarmante, preocupante, é que o texto diz: mas os seus discípulos não reconheceram que era Jesus. Olha só como isso tem que mexer conosco. Porque como é que você vive 3 anos e 6 meses com uma pessoa, dorme e acorda com ela, senta-se à mesa com ela para comer, para fazer refeições, você tem um convívio com ela? Ah, pastor, mas
eles estavam a 90 metros de distância, mas eu creio que eles poderiam identificar. Então o problema aqui não é a distância geográfica que eles estão de Jesus, mas é a distância da comunhão, distância espiritual. Preste atenção, eles estão distantes de Jesus emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Tem gente que Jesus aqui, preste atenção, tem gente aqui nesta noite que se Jesus se apresentar aqui em carne e osso, ele ainda não vai conhecer que é Jesus, mas fique tranquilo, Jesus vai se revelar para a tua vida aqui esta noite, porque ele te trouxe aqui para isso. Quem crê nessa palavra? Porque Jesus está se apresentando aqui faz tempo. Quem já viu Jesus hoje aqui real? O Cristo vivo está aqui entre nós. E tem gente que olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás e não consegue percebê-lo. Ele já está presente aqui na praia, nas margens do mar da Galileia. Ele veio ao teu encontro, embora o seu distanciamento, o seu afastamento, embora a sua ausência, ele não é Jesus que está ausente, é você que se afastou, mas ele está aqui para encontrar com a tua vida. E tem gente, será que o Senhor não vai falar comigo? Será que Jesus se silenciou? Será que Jesus está calado? Será que Ele nos abandonou? Será que estamos desamparados? Ele se apresentou na praia ao amanhecer, diz a palavra de Deus. E preste atenção que coisa linda no texto. Eles não conheceram que era Jesus. Verso 5 diz-lhes, pois Jesus, filhos ou filhinhos, diga filhinhos. A expressão no grego aqui é paidia, da raiz paideia. Sabe o que significa no original grego? É criancinhas, por isso que a expressão é filhinhos. Oh meu Deus do céu, preste atenção aqui por favor. Jesus se referiu a eles a 90 metros de distância da embarcação deles, e Jesus deu um grito dizendo, filhinhos. Ou seja, Jesus estava falando criancinhas. Paideia no grego é, olha para cá por favor, paideia no grego é a criança que ainda não atingiu a maturidade, que ainda é inexperiente, que ainda precisa aprender muito na sua caminhada. Aleluia. E aí quando Jesus fala assim com os seus discípulos, a gente se coloca no lugar dos discípulos e entendemos o comportamento deles comparando com o nosso comportamento, porque em muitos casos nós estamos com um comportamento infantil, com um comportamento de criancinhas, com um comportamento de gente inexperiente, que ainda não atingimos um nível de maturidade. Ei meu querido, ei minha querida, às vezes a gente age assim, parecendo criança. Eu estou falando para um público onde tem muitos adultos aqui, mas isso me inclui, te inclui também nesse texto. Às vezes o nosso comportamento é infantil, acontece a situação, acontece a questão, e a gente age como se fôssemos crianças, e Deus está olhando e dizendo, você ainda não amadureceu, você ainda tem muito a aprender, você ainda vai viver muitas experiências. Eu sei que a tua noite de pescaria foi frustrante, eu sei que você empregou energia, pegou força, você deu o seu melhor, mas não pegou nada. Eu já sabia que vocês não pegariam nada, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe, quando eu sou infantil, quando eu digo assim, eu não quero mais, quando eu digo assim, para ser como é, eu prefiro voltar a pescar, eu prefiro pegar as minhas redes de novo, eu prefiro entrar no meu barco de novo. Mas Jesus está aqui esta noite para te dizer, você não vai desistir.
Deus e diga: você não vai desistir. Diga assim, ó, vê se cresce. Diga aí para ele. Diga, vê se amadurece. Porque, irmãos, nós temos ouvido bastante essa expressão: criança faz o que quer, mas adulto faz o que precisa ser feito. Amém, irmãos? Estou falando com um público maduro aqui, amém? Somos irmãos em Cristo, amém? Tem criancinha aqui, amém? Não. Oh, glória! E às vezes parecia 7 discípulos, Carol, infantis demais para entender o processo que estava vivendo. E a gente se esperneia, a gente xinga, a gente fecha a cara, a gente faz bico, a gente se ausenta dos cultos, porque estamos sendo infantis. E eu quero ser claro aqui essa noite: Deus está dizendo: para de ser criança, para de ser infantil, para de ser imaturo. Ah, mas eu fui ferido, está doendo demais. Do mesmo jeito que você foi ferido, você feriu alguém. Então nós, irmãos, somos a igreja de Cristo. Não tem ninguém ferido que não possa ser curado aqui essa noite. Que tem? Ele está na mão do Jesus apareceu na praia e Jesus disse: filhinhos, tem-lhes alguma coisa de comer? E a resposta tem que ser a única que tem a dar: nós não apanhamos nada. Frustrante, né? 7 homens experientes em pesca vão ao mar a noite inteira, jogam rede de um lado e do outro, e o resultado foi nada. Fracassaram. A frustração bateu, a tristeza veio, fora o cansaço, fora a fome que eles estavam. Eles estão frustrados porque nessa empreitada eles não lograram êxito. E às vezes nós estamos assim, os nossos projetos falidos, os nossos sonhos fracassados. Nós não chegamos onde pensávamos que chegariam. E tem alguém aqui dizendo: do tempo que eu estou, de tudo que eu já passei, era para eu estar em determinado lugar, era para eu estar em determinado nível. Mas eu quero te dizer uma coisa que o Espírito Santo está dizendo para mim falar: é que não somos nós quem determinamos isso, é os céus quem determinam a hora e o dia. É Jesus de Nazaré quem determina, aleluia, o quanto eu vou crescer na presença dele. E ele está aqui esta noite para te dizer: o teu fim não é isso, a tua história não acaba assim, o teu chamado e o teu ministério, Jonas, não vai acabar assim. O ponto final ele está arrancando hoje. Olha só o texto. E ele disse, e ele lhes disse: lançai, verso 6, a rede do lado. Que lado, irmãos? Lançai a rede do lado. Parece uma ordem absurda mandar esses 7 discípulos lançarem a rede do outro lado. Por quê? Porque eles eram experientes. Ah, sabe o que me parece? E você diz assim: olha, hoje o mar não está para peixe, é muito difícil de acontecer, é muito difícil de funcionar, eu acho impossível, improvável que aconteça. Mas tem alguém dizendo: jogue a rede do lado direito. Preste atenção. Os discípulos, sem reconhecer quem é este interlocutor, este peregrino, este homem que vos fala da beira da praia, eles não sabem quem é. Mas este homem está dizendo: Letícia, tente mais uma vez. Glória a Deus. Tentem novamente. Abracem o projeto mais uma vez.
onde carabacarasúria, que vocês vão ver o resultado acontecer na tua vida. Repita comigo: vai acontecer. Diga: vai acontecer. Aleluia. E por que o lado direito? É porque é o lado da sorte, o lado direito? Não. Poderia ser o outro lado. Poderia ser a frente, Kennedy. Poderia ser atrás. Poderia até mandar jogar para o alto a rede. A questão aqui não é o lado, é dar ouvidos à voz de quem está mandando fazer. Quem está disposto aqui a obedecer a voz dele? Oh, aleluia! Ele conseguiu convencê-los de que eles deveriam jogar a rede. Eles venceram a barreira de desacreditar totalmente. Preste atenção, olhe para mim, por favor. Porque às vezes, quando a gente se frustra, quando a gente tem uma decepção, quando a gente é ferido, quando adquirimos um trauma, quando lá atrás tivemos uma experiência ruim, logo levanta-se um muro, uma parede, uma barreira, que toda vez que se fala um assunto eu não quero fazer. Por quê? Porque eu já tive uma experiência amarga lá atrás. Eu não quero viver isso de novo. Então o fato de mandar joga a rede do outro lado, quer dizer assim: Diogo, vocês precisam tentar de novo. Só que você vai ter que vencer esse medo. Você vai ter que vencer o trauma. Você vai ter que vencer a ferida que está dentro de você. Você vai ter que tomar uma decisão: ou eu faço o que ele está mandando, ou eu continuo vivendo a vida, o meu ministério medíocre que eu estou vivendo. Quem quer viver algo maior aqui nesta noite? Eu não tenho medo de afirmar que Deus te chamou para viver algo maior. Tem algo maior da parte de Deus vindo para a tua vida. Quem recebe esta palavra? Só que para isso você vai ter que ter coragem. Para isso você vai ter que se levantar. Você vai ter que parar de chorar o teu leite derramado, de olhar para o teu passado, para as coisas que não aconteceram, ou que aconteceram do jeito errado que você esperava. E você vai ter que olhar para frente e dizer, e decidir: eu vou lançar de novo. Eu vou lançar de novo. Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou me envolver mais uma vez. Eu vou abraçar o ministério mais uma vez. Eu vou confiar mais uma vez. Declamando comandar a sua. Sabe o que o texto diz? Que eles fizeram e lançaram a rede, e já não podiam atirar pela multidão dos peixes. Diga glória a Deus por isso. O fato de confiar e obedecerem a palavra de Jesus fez que eles rompessem a barreira e vivessem o extraordinário de Deus na vida deles. Não foram alguns peixinhos. Diga: foi uma multidão. Diga: multidão. Diga: multidão. Lembra do verso 3? O verso 3 termina assim: nada apanharam. Mas no verso 6, uma multidão. No verso 3, nada. No verso 6, multidão. No verso 3, nada. No verso 6, multidão. Abre a tua mão, por favor. Porque Deus está rompendo com ciclos aqui do nada. E está despejando, entregando, concedendo, outorgando aqui esta noite multidão. Quem toma posse? Você vai sair do zero. Você vai sair da frustração. Você vai sair da dor. Vai sair da tristeza. Vai viver multidão. Porque Deus é fiel nesta noite. Quem crê, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Diga para quem está do seu lado: a tua rede é pequena. Diga: a tua rede é pequena novamente. Para a multidão que Deus vai mandar na tua vida. Onde canapacanassuia, vou comandar
Diga expansão. Diga expansão. Diga crescimento. Diga multidão. Diga, Ele é fiel para cumprir esta palavra. Oh, me carabacaço e me carabacaço. Lançai a rede, eles lançaram. E já não podiam atirar pela quantidade, a multidão de peixe. Verso 7. E aquele discípulo a quem Jesus amava, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Diga João. João é o autor, ele escrevendo. E aquele discípulo a quem Jesus amava, era ele mesmo, João. Ele disse a Pedro. O que foi que ele disse a Pedro? Diga, é o Senhor. Diga ao Senhor. E como João sabe que é o Senhor, sendo Diogo que eles não tinham identificado ele na praia, é um milagre que aconteceu. Diga glória a Deus por isso. João estava dizendo assim, ó, porque só ele sabe fazer o que ele fez aqui essa manhã. Amém? Só ele faz milagre como ele faz. Eles estão com sucesso na sua rede, que é os peixes. Então, por que eu vou lançar rede esta noite, pastor Emaí? Porque eu não estou debaixo de uma palavra de homem. Eu não estou sendo guiado pela lua. Os pescadores tinham uma lua certa para ir pescar, para conseguir apanhar peixe. Nós não estamos sendo norteados por horóscopo, por mapa astral. Nós estamos debaixo de uma palavra. Quem está debaixo de uma palavra? Então pode confiar nele aqui esta noite, porque afinal de contas ele é o Senhor. E aí talvez Pedro diga, não pode ser. É ele, Pedro, é o Senhor. Só ele faz milagres desse jeito. E aí ele estava dizendo assim, ó, porque João lembrou do que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado no Mar da Galileia? A gente foi frustrado também. Mas da outra vez ele mandou lançar a rede, nós lançamos e nós apanhamos muitos peixes. E está se repetindo o milagre. Só pode ser Jesus de Nazaré. Só que tem um problema aqui. É que parece que às vezes a gente esquece do que Jesus fez lá atrás. Sim ou não, irmãos? Às vezes a gente em crise, cheio de problemas, as circunstâncias nos levam a acreditar que Jesus não está conosco. Mas Ele te trouxe aqui para te dizer, eu nunca me ausentei da tua vida. Eu estou presente e o milagre está acontecendo aqui e agora. Eu estava lendo, pastor Josemi, esses dias um artigo sobre neurociência, preste atenção, sobre neurociência, especificamente sobre o cérebro. E dentro, vocês sabem que o cérebro humano é muito complexo e a ciência tem dificuldade para entendê-lo. Só que eu estava lendo um artigo sobre uma região específica do cérebro, que é chamada de hipocampo. O hipocampo é a área cerebral que é responsável por armazenar memórias, pensamentos. E dentro desta área, o hipocampo ele não só armazena memórias, ele coloca as memórias em posições mais ou menos privilegiadas. Preste atenção. Quando acontece um fato importante para você, o hipocampo faz o trabalho de colocar esta memória, este aprendizado em uma área mais nobre, uma área central. Só que quando acontece algo que é menos importante, esta memória ainda é memória, mas vai para uma região do hipocampo mais periférica. Ou seja, é só para te dizer aqui uma coisa. Sabe quando acontece algo, alguém fala alguma palavra
alguém fala alguma coisa, ou acontece algo que você logo traz à memória, coisas que aconteceram 20, 30 anos atrás, rapidinho, só porque alguém disse uma palavra, você viu alguma coisa, você sentiu algum cheiro, e você se lembra da sua infância. Por quê? Porque o hipocampo está trabalhando bem, ele está te trazendo uma informação que marcou a tua história, isso positiva ou negativamente falando. Os traumas, por exemplo, quando você sofreu um trauma no passado, e alguma coisa acontece associada a isso, você logo se lembra do trauma. Quem faz isso? É o hipocampo. Só que eu estava na pesquisa, entendendo que o hipocampo é a primeira área do cérebro, onde o mal de Alzheimer afeta o nosso cérebro. O mal de Alzheimer é a perda de memória recente. A pessoa que sofre do mal não consegue se lembrar mais das coisas que está vivendo, vai esquecendo, e é uma doença degenerativa. Agora preste atenção, parece-nos que Pedro estava esquecendo do que viveu, só que não vai dizer o que eu não estou dizendo aqui. Eu não estou dizendo que Pedro tinha Alzheimer. Por quê? Porque Pedro era um rapaz novo, relativamente falando, ele era novo, ele tinha no máximo 30 anos, e a maioria acredita que ele não tinha essa idade. Entre os discípulos ele era mais velho, mas com certeza ele tinha menos de 30 anos. Mas preste atenção aqui na palavra. Mas parece que Pedro, ele não tinha Alzheimer, não. Mas parece que Pedro estava esquecendo das coisas que ele tinha aprendido lá atrás, que ele tinha vivenciado lá atrás. Pedro esqueceu, por exemplo, que viu Jesus transformando água em vinho. Parece que Pedro esqueceu que viu Jesus andar por cima das águas. Parece que Pedro esqueceu que viu Jesus curar um paralítico que estava no tanque de Betesda há 38 anos naquela condição. E aí eu chamo a tua atenção esta noite. Parece que você esqueceu do que você viveu lá atrás com Jesus, de onde Ele te tirou, do milagre que Ele fez na tua história, do banho da graça que Ele te deu, daquilo que Ele realizou na tua história. E é por isso que as circunstâncias às vezes nos pressiona e faz com que a gente não se lembre do que Ele já fez. Mas como João disse, é o Senhor, Ele está presente aqui esta noite para te dizer: eu sou o mesmo e não mudei. Você pode até ter esquecido do que eu já fiz na tua vida, mas eu sou poderoso para fazer novamente um milagre acontecer. Diga para quem está do seu lado: vai acontecer. Eu estou partindo agora para o encerramento. João disse assim, ó: foi quem? Foi o Senhor. Diga Senhor. Diga Senhor. Você está muito desanimado. Diga Senhor. Senhor aqui no grego, Renilson, é Kyrios. Diga Kyrios. Diga Kyrios. Então não é Senhor qualquer, é o Senhor absoluto, é o Senhor que controla e governa todas as coisas. Diga glória a Deus por isso. Porque João está dizendo para Pedro que é o Senhor cujo qual eu me submeto e obedeço fielmente a Ele. O Senhor está presente aqui esta noite. Quem toma posse dessa palavra? Aleluia! O Senhor está agindo em teu favor aqui esta noite. Aleluia! Aleluia! E o texto vai dizer que Pedro, quando descobriu que era o Senhor, ele vestiu-se com a sua túnica, pulou do barco e foi nadar até encontrar com Jesus. Mas olha só que o texto vai nos informar que Jesus estava na beira da praia com peixe, com pão e com braseiro aceso. Jesus falou com eles. Simão Pedro subiu, puxou a rede, como foi lido aqui. 153 grandes peixes. Quantos peixes?
E o texto diz que a rede não se rompeu. Você crê nessa palavra, amém? Não vai romper. A rede não vai romper. Tua vida, teu ministério não vai romper. Teu casamento, teu matrimônio não vai romper. Tua comunhão com Deus, tua conexão com o Espírito Santo não vai romper. Não vai romper. Não é noite de rompimento, é noite de conexão com os céus, amém? Quem é jovem conectado aqui essa noite? Não vai romper. Parece que vai, mas não vai, amém? Porque Ele é fiel na minha e na tua vida. 153 grandes peixes. E a rede não se rompeu. Eu quero encerrar dizendo que Jesus, Ele, antes de qualquer coisa, proveu calor para os discípulos naquela manhã fria. Jesus proveu pão, Jesus proveu peixe, alimentou os seus discípulos. E estava todo mundo desconfiado e ninguém queria falar com Jesus. Mas aí Jesus falou com Pedro, amém, irmãos? Quem tomou a decisão de pescar foi quem? Pedro. Jesus vai abordar quem? Pedro. Quem negou Jesus na crucificação por 3 vezes? Pedro. Quem queria fugir do ministério e abandonar tudo? Pedro. A quem Jesus vai se dirigir primeiramente? A Pedro. Porque tem Pedro aqui esta noite que Jesus quer tratar da tua vida. Mas antes de te cobrar, de te acusar, aleluia, de te pressionar, Ele vai te aquecer, vai te alimentar, vai prover o que você precisa antes de falar qualquer coisa. E tem alguém assim pensando, agora vai vir chumbo grosso para o meu lado. Não. Pedro tinha negado Jesus. Pedro estava com um sentimento de frustração. Por quê? Porque ele tinha prometido, jurado para Jesus, que não permitiria nada que acontecesse com Cristo. Pedro tinha dito a Jesus em Mateus 26 que estaria disposto a dar a vida dele, se fosse possível, para proteger Jesus. Mas quando o negócio ficou feio, Pedro foi um dos primeiros a negar Jesus por 3 vezes. Ou seja, Pedro está frustrado e Pedro perdeu a fé. Mas Pedro não perdeu a fé em Jesus. Pedro não perdeu a fé em Deus. Pedro não perdeu a fé no Evangelho. Pedro não perdeu a fé na palavra. Pedro perdeu a fé em si mesmo. Pedro não conseguia se perdoar. E tem pessoas aqui que não conseguem andar, caminhar, voltar ativa, porque não conseguem se perdoar. Mas Jesus disse: Pedro, não seja tão duro consigo mesmo, Pedro. Eu sei da tua fraqueza, da tua limitação. Eu não chamei 12 discípulos perfeitos. Eu chamei 12 homens pecadores. Mas prometi que iria transformar a vida deles. Jesus não nos chamou para ser perfeito. Jesus chamou para a gente viver uma constante transformação em sua presença. Então não tem ninguém aqui melhor ou pior. Todos somos iguais na presença de Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso? E eu encerro dizendo assim, ó. Jesus foi falar com Pedro. E Pedro, frustrado, achando que o ministério acabou, ele não vai mais confiar em mim, não vai mais me considerar como um dos 12, dos 11 agora, para ser mais literal. Mas Jesus disse: ó Pedro, tu me amas por 3 vezes. Tu me amas, Pedro? E aí Pedro vai responder: eu te amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Segunda vez: Pedro, tu me amas?
E aí Pedro disse: eu te amo, Senhor, então cuida, apacenta das minhas ovelhas. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Todas as vezes que Jesus disse assim: Pedro, tu me amas, ele usou o verbo grego ágape, que é um amor divino, que é um amor sacrificial. Todas as perguntas de Jesus foi amor ágape. Tu me amas? Ágape, ágape, ágape. Mas todas as respostas de Pedro foi o amor fileu, ou filos, né? De Filadélfia, de fraternal. Pedro disse: Senhor, eu te amo, com amor fraternal, com amor de irmão para irmão, com amor da comunhão. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Pelas 3 vezes que Jesus perguntou, Pedro deu 3 respostas iguais. E Jesus sempre complementou dizendo assim: então cuida daquilo que é meu. Jesus estava dizendo assim: olha, você só vai poder cuidar das minhas ovelhas se você me amar primeiro. Amém, irmãos? Agora olha que interessante. Pedro achava que ele estava descartado do ministério, mas Jesus estava restaurando o ministério de Pedro. Quem crê no ministério restaurado essa noite? E é por isso que ele estava dizendo: então cuida daquilo que é meu. Eu só posso cuidar daquilo que é de Jesus se primeiramente eu amá-lo. Amém, irmãos? Se eu não amo Jesus, eu não tenho como amar as ovelhas que ele deixou aos meus cuidados, que não são minhas, que pertencem a ele. Sabe o que me pasma aqui no texto? É que Jesus nos chama para cuidar de outras pessoas. Amém, irmãos? Então aqui o texto é simples, irmãos. Não precisa de grego, de hebraico, de nada, de teologia. É só cuidar daqueles que Deus tem chamado nesse último tempo. Amém, irmãos? Diga assim: Deus me chamou para cuidar, para apacentar, para alimentar as suas ovelhas. Diga glória a Deus por isso. Agora olha para cá, ó. Eu já encerro e entrego o microfone. Sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro está sendo chamado para cuidar das ovelhas de Cristo, assim como nós também fomos chamados, Diogo, para cuidar de pessoas, pastor André. E o que é interessante é que às vezes a gente sempre se coloca no lugar de que tem que ser cuidado. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você não é mais criancinha lá do outro versículo anterior. Você foi chamado para cuidar de outras pessoas. Agora preste atenção, olha para cá. Existem pessoas que sempre querem ser cuidadas a vida toda. Eu entendo que ser cuidado sempre teremos que ser, mas tem gente que parece que não cresce, que não amadurece, que quer continuar sendo cuidado a vida toda. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Ei, Deus te chamou para cuidar daquilo que pertence a Ele. Quem crê nessa palavra esta noite? Então nesta noite, em nome de Jesus, abra a tua visão esta noite espiritualmente e creia que Deus quer te dar responsabilidades maiores. Fique de pé em nome do Senhor Jesus, por gentileza. E eu fechei a minha Bíblia em nome de Jesus. Preste atenção. Pedro foi restaurado. Diga glória a Deus por isso. E sabe como eu sei que Pedro foi restaurado? Não é aqui em João. Sabe onde é? Em Atos dos Apóstolos. Lembra que Pedro está entre os 120 que estão no cenáculo no dia de Pentecostes? Diga glória a Deus. Diga eu lembro. Você lembra que Pedro foi um dos 120 que foram cheios do Espírito Santo? Diga eu lembro. Glória a Deus. Diga que depois de ser cheio, Pedro pregou e quase 3.000 almas se converteram a Cristo. Diga glória a Deus por isso. Esse é o resultado de uma vida ministerial restaurada. Esse é o resultado de uma vida ministerial restaurada. Amém, irmãos? E Deus vai te usar de forma poderosa. Pastor Demair, o que Jesus fez na vida de Pedro? Lá no mar da Galileia inicialmente, quando ele disse para Pedro: olha,
Você larga as suas redes, porque eu vou fazer de você um pescador de almas, de homens. E é por isso que Pedro está pregando e quase 3.000 está vindo fazer parte do rebanho de Cristo. Então glória a Deus por isso. O que é que está acontecendo ali? Pastor Demaí, está acontecendo assim, ó. Antes, Pedro ia no mar da Galileia, pegava peixe vivo e trazia para a terra para morrer. Diga amém por isso. Agora Pedro está indo lá no mundo, pegando peixe morto, para trazer vida dentro da igreja e o nome do Senhor ser glorificado. Ou seja, nós não estamos pescando, aleluia, pessoas vivas, nós estamos pescando pessoas mortas, para que elas recebam vida aqui no altar do Senhor. E abra a tua mão, porque eu quero profetizar sobre a tua vida este poder, esta unção, esta graça, esta virtude que foi louvado e adorado aqui esta noite. Este fogo, esta unção, esta graça de que você vai pregar, de que você vai cantar, de que você vai profetizar, de que você vai ensinar, para que o nome dele seja glorificado. Deus te chamou para pescar homens, Deus te chamou para ganhar almas, Deus te chamou, aleluia, para povoar o céu e o nome dele ser glorificado. Quem toma posse desta palavra esta noite pode aplaudir a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está no seu lado e diga assim: trouxe rede? Qual foi a resposta? Sim? Então olhe para a pessoa que diga: já que você trouxe as redes, só vai dar certo se você convidar